Olá, meus amigos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Sejam bem-vindos ao canal Viva com Deus Oficial. O tema de hoje é Por que sofremos? E desde agora agradeço a sua atenção, a sua participação. Convido você a compartilhar essas boas novas com seus amigos também. Deixa seu like e incentivamos uns aos outros a ouvir a palavra de Deus. Queridos, por que sofremos? Quantos têm feito essa pergunta? Por que eu passo por isso? Por que eu passo por aquilo? Desde a entrada do pecado, o sofrimento existe, já indo para 6.000 anos aproximadamente. De uma forma ou de outra, meus amados, todo e qualquer sofrimento é consequência do pecado. Deus criou o mundo perfeito, conforme está em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Tudo era perfeito, um lindo jardim do Éden. Nossos pais voluntariamente pecaram contra Deus, desobedeceram à lei de Deus, se rebelaram contra o Criador. E a consequência foi sofrimento, tristeza, morte e vem até hoje. Já por 6.000 anos, os seres humanos estão nesse conflito entre o bem e o mal. Satanás, que era um anjo perfeito, que foi expulso do céu por causa da sua rebelião, levou nossos pais a pecarem. E Satanás tem prazer no sofrimento das pessoas. Ele leva as pessoas a sofrerem como fosse uma vingança a Deus, para fazer Deus sofrer. Porque Jesus sofre com os que sofrem. Jesus chora com os que choram. Mas, meus amados, vamos entender por que nós sofremos. Existem pelo menos 3 tipos de sofrimentos. Um deles está baseado em Gálatas, capítulo 6, verso 7, onde diz assim a palavra de Deus: De Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Meus amados, o primeiro sofrimento é consequência de maus hábitos. Aquilo que nós plantamos, mais cedo nós vamos, ou mais tarde, nós vamos colher. Os hábitos nocivos têm trazido muitos e muitos sofrimentos para as pessoas. Vamos comentar aí sobre o cigarro. O vício do cigarro tem trazido câncer no pulmão, na garganta, no estômago e assim por diante. Bebida alcoólica. Quantos já morreram prematuramente de cirrose? Quantos estão sofrendo por causa do álcool? Quantas famílias arruinadas? Quantos filhos abandonados? Quantos desastres, acidentes causados por causa do efeito do álcool? Então, se esses vícios fossem abandonados, olha só quanto sofrimento, quantas mortes seriam evitadas. Não falando de outras drogas ainda mais fortes. E até os alimentos do dia a dia, quando nós nos alimentamos de forma errada, usando alimentos nocivos, excesso de gordura, excesso de cafeína, tudo isso faz mal, prejudica o nosso corpo. E nós colhemos as consequências. Um corpo enfermo é uma mente enferma. Então, meus amados, esse sofrimento nós podemos evitar seguindo as leis da saúde, seguindo os conselhos que a palavra de Deus nos traz, seguindo as orientações, fazendo o nosso melhor na nossa alimentação, no repouso, descansando nas horas necessárias, na medida do possível, praticando exercícios, recebendo a luz solar, tomando bastante água. Então, se você e eu fizermos a nossa parte, com certeza muitos sofrimentos serão evitados. O segundo sofrimento, meus amados, são os desastres naturais ou causados ou provocados. Esse é um sofrimento que nós não podemos evitar. Ele atinge os bons e os ruins. Esse sofrimento atinge os cristãos e os não cristãos.
desastres naturais ou então provocados. Vamos imaginar aí uma guerra, um terremoto, são um desastre natural, a guerra é um desastre que é provocado, mas atinge pessoas boas, pessoas ruins, todos sofrem. Um tsunami, quantos, morrem, pessoas inocentes. Então é um sofrimento que não está no nosso alcance, não tem como evitar. Há um texto bíblico, não vou ler, só vou comentar com vocês, em Lucas capítulo 13, ali o verso 4 e verso 5, ali fala de 18 galileus que foram mortos em Jerusalém pela queda da torre de Siloé. E Jesus falando aos discípulos, Jesus disse, olha, aqueles 18 homens que foram mortos, eles não eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém, não. Jesus estava dizendo assim, que ali foi um desastre. Muitos achavam porque eles eram mais pecadores. Não, foi um desastre que foi provocado ou foi natural, mas que atinge as pessoas boas ou pessoas ruins. Não tem como evitar. É um sofrimento que está além do nosso controle. Então, meus amados, temos aí o terceiro tipo de sofrimento. Este só passa aqueles que servem a Deus de todo o coração. Então, esse sofrimento, todo sofrimento a gente sabe que é ruim, mas é um sofrimento que é um privilégio, porque esse sofrimento que nós vamos ler agora só passa quem serve a Deus. Lá em 2 Timóteo 3, verso 12, São Paulo diz assim, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha só, Paulo está dizendo, aqueles que querem viver de forma reta, aqueles que querem servir a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, serão perseguidos. Isso, meus amados, desde o começo, desde os primeiros habitantes da terra, Abel servia a Deus de todo o coração. Abel era sincero e temente a Deus. Caim não estava disposto a fazer a vontade de Deus, e lá em Gênesis 3, nos diz que Caim assassinou o seu irmão, perseguiu o seu irmão. Então o sofrimento aos filhos de Deus que servem a Deus vem desde o começo do mundo, desde os primeiros habitantes. Mas Satanás está por trás de todo o sofrimento, de todo o infortúnio aos filhos de Deus e aqueles também que não temem a Deus. Palavra de Jesus em Mateus capítulo 5, verso 10 ao 12, diz assim, Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão que estás nos céus. E Jesus diz, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amados, aqui estão as sábias palavras de Jesus, no Sermão da Montanha, lá nas bem-aventuranças, Jesus falou uma das bem-aventuranças. Felizes, abençoados, bem-aventurados são aqueles que sofrem perseguição, os perseguidos por causa da palavra de Deus, por causa da fé, por causa da obediência, porque de vocês é o reino dos céus. Jesus fez menção. No passado, os profetas também passaram por perseguição, por opressão. Os profetas foram judiados, mas grande é a vossa recompensa naquele glorioso dia. Amados, sofrer por causa da fé, por causa da palavra de Deus, é triste, mas é um alto privilégio que somente os que servem a Deus passam. No Velho Testamento, quantos e quantos profetas foram perseguidos, foram até mortos? No Novo Testamento, os apóstolos, praticamente todos, foram mortos de formas diferentes para glorificar o nome de Deus, porque estavam anunciando a palavra de Deus, porque eram defensores da palavra de Deus. Durante o período da Idade Média, quantos milhões de cristãos foram mortos por causa da palavra de Deus? Calcula-se mais de 100 milhões de cristãos que defendiam a palavra de Deus foram mortos pelos líderes religiosos que também professavam o nome de Deus, mas cegamente.
porque esses queriam seguir a palavra e os líderes religiosos queriam que eles seguissem os dogmas humanos. Então, milhões de pessoas foram mortos. E nos dias de hoje, você pode ser mal compreendido, você pode ser zombado, escarnecido por causa da palavra de Deus, mas não se preocupa. Jesus está com você, Jesus está comigo. Amados, é melhor sofrer com Deus, na obediência, na fé, do que ter os elogios do mundo, ter os aplausos do mundo e não estar com Deus, não estar de acordo com a palavra de Deus. Todo cristão verdadeiro, ele anda em contramão, porque os seus princípios estão originados na palavra de Deus. O mundo está de cabeça para baixo, vocês sabem muito bem. E os costumes do mundo não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, é estranho para o mundo corrupto, para o mundo rebelde, a palavra de Deus. É uma loucura. Mas felizes são aqueles que estão com os pés na palavra de Deus, que você faça parte dessa classe privilegiada que sofrem por causa da palavra de Deus, porque grande é a tua recompensa nas mansões celestiais, na vinda de Jesus. Amém? Queridos, quero ler com vocês também a primeira carta de Pedro, capítulo 1, primeira cartinha de Pedro, capítulo 1, o verso 6 e o verso 7, ele explica aqui o ministério do sofrimento. Por que nós sofremos? Claro, por causa do pecado que está no mundo. Jesus também sofreu, os profetas sofreram, os apóstolos sofreram. Mas, meus amados, muitos sofrimentos que nós passamos, mesmo que sejam tão ruins, mas eles cooperam para o teu crescimento espiritual. Eles cooperam para a tua educação espiritual, para a tua preparação. Olha o que diz o apóstolo São Pedro, capítulo 1, 6 e 7. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então o apóstolo Pedro está dizendo, olha meus filhos, vocês devem se alegrar, vocês devem se regozijar quando vocês passam por sofrimento, por angústia ou perseguição, porque o ouro ele é purificado no fogo. Quanto maior for o calor do fogo, mais puro o ouro fica. O metal vai aumentar o seu brilho. Mais valioso se torna o ouro, o metal precioso. Assim, quando vocês passam por aflições, vocês estão sendo purificados, vocês estão sendo preparados para o reino dos céus. Amém? Queridos, o sofrimento nos ajuda a olharmos mais para o nosso semelhante. O sofrimento nos ajuda a confiar mais em Deus, a sentir mais dependência de Deus, nos leva a sermos mais humildes. Então, Deus permite os sofrimentos porque Ele sabe que é para o nosso bem. É uma escola, é uma educação, uma disciplina para você e para mim. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Como eu já disse, Deus chora com os que choram. Deus sofre com os que sofrem. Mas Ele permite porque é para o teu bem, é para o meu bem. Porque nós somos pecadores, temos a natureza pecaminosa. E se tudo estiver azul, se tudo estiver bem, nós temos a tendência de orar menos, ler menos a palavra de Deus, confiar menos em Deus. Nós não vamos sentir necessidade de confiar mais em Deus, de orar mais, de nos preparar para o reino de Deus. Está tudo bem. Outro texto que eu gostaria de ler com vocês está em Pedro mesmo, na sua primeira carta, só que agora é o capítulo 4, o verso 12 e verso 13, nos diz assim, capítulo 4, 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vós alegreis, exultando. Essas são as palavras de ouro do apóstolo São Pedro, dizendo, olha filhos, não ficam tristes, não ficam desanimados porque vocês estão sofrendo. Não perca a vossa fé,
não desanimam, se alegrem, porque se vocês estão sofrendo com Jesus, vocês vão se alegrar na sua vinda, vocês vão participar da glória de Deus. Amados, que todo e qualquer sofrimento que você esteja passando te leve para mais perto de Deus. O sofrimento não nos deve separar de Deus, mas sim nos aproximar de Deus. O inimigo das almas, o nosso inimigo que quer o teu mal, quer o meu mal, porque ele já está perdido, ele quer que você briga com Deus, ele quer que você murmura, ele quer que você deixe de ser fiel a Deus. Mas ele não vai vencer, porque ele já é um derrotado. Amém? Jó passou por muito sofrimento, está lá no livro de Jó. Nenhum homem praticamente sofreu como ele, mas ele venceu, ele adorou a Deus, ele não brigou com Deus, ele não se rebelou contra Deus. Que você e eu possamos seguir o exemplo de Jó, na fé, na obediência, e Jó foi recompensado não só neste mundo, mas um dia ele terá a vida eterna, a salvação. E essas promessas é para você e é para mim também. Amados, 2 Coríntios capítulo 4, 17, nos diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. As tribulações que nós passamos no dia a dia, quando nós suportamos, quando nós resistimos, produzem em você e em mim um eterno peso de glória. É nos sofrimentos pequenos do dia a dia que seremos fortalecidos para vencer os maiores sofrimentos amanhã ou depois. Romanos 8, 28, São Paulo diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados, tudo contribui para o nosso bem. Você que ama Deus, você que colocou Deus em primeiro lugar e eu também, não te preocupe, não estranheis o fogo que surge no meio de vós, as provações. De uma forma ou de outra, tudo está cooperando para o teu bem, para o meu bem. Talvez hoje nós não entendamos. Talvez hoje você pergunte, mas por que eu estou sofrendo? O que eu fiz? Por que estou passando por isso? Mais cedo ou mais tarde nós vamos reconhecer. Um dia Deus contará para nós, nem que seja lá no reino dos céus, porque Ele permitiu o sofrimento. Com certeza nós vamos compreender, nós vamos dar glória a Deus, adorar o Senhor. E o último texto para nós meditarmos, meus amados, com vocês, está em Romanos capítulo 8, 37, onde diz assim: em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? O Senhor Jesus Cristo. Então, em Jesus somos mais do que vencedores. Queridos, a vitória é tua, é minha, porque nós estamos com Jesus. Amém? Vamos unir nossa fraqueza ao poder de Deus, a nossa ignorância à sabedoria de Cristo, orarmos mais, estudarmos a sua palavra e com certeza nós vamos ter poder para vencer todo e qualquer sofrimento. Todo o sofrimento vai cooperar para a nossa preparação para o reino dos céus. Que Deus te dê graça, te dê poder, te dê alegria dos céus e que nada te separe do amor de Deus. Amém? Estarei orando por você agora e por tua família. Pai querido, obrigado por esses momentos de meditação com nossos amigos. Abençoa cada pessoa que está orando comigo nesse momento. Cada família. Cuide de cada um, Senhor. Que todo e qualquer sofrimento nos leva para mais perto de Ti. Nos prepare para o reino eterno. Tenha misericórdia de nós e nos salve. Em nome de Jesus, ó Pai, cuida de nós todos. Amém. Queridos, até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Deus te abençoe hoje e para sempre. Amém.